Queridos ouvintes, que alegria podermos estar junto de você com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Pela nossa querida TV, A Caminho da Luz, a nossa gratidão pela sua audiência, pelas mensagens que tenho recebido, mensagens de carinho. É muito bacana estarmos juntos em mais esse novo projeto que se inicia hoje com o primeiro capítulo, apesar de que já gravamos a introdução, que é do nosso querido Emmanuel. Hoje nós vamos iniciar o primeiro capítulo, que vai ser dividido em 2 programas, porque esse livro é muito interessante. Julgo ser um dos livros de maior profundidade no tocante ao mundo espiritual, no tocante às suas ações e no tocante às nossas vicissitudes quando estamos na crosta e os processos obsessivos. É muito interessante esse programa. Vamos estudar cidade numa dimensão diferente, que é uma cidade nas trevas. É muito interessante o programa. Mas antes de iniciarmos, tudo bem com você, André Luiz? Querido Sérgio, que alegria em poder iniciar mais um projeto, que possamos ter um estudo apaixonante de uma obra que nos convida à meditação. Estamos dando o nosso melhor e, eventualmente, podemos deixar passar um parágrafo, podemos deixar passar uma informação importante, mas estamos aqui procurando dar o nosso melhor. A você que nos acompanha, a nossa gratidão, e rogamos a Jesus e aos bons espíritos que nos abençoe em mais este projeto. É verdade, André, esse alerta seu é muito importante. Se porventura nos comentários nós deturparmos um pouco algum ponto, não é por maldade, é por ignorância mesmo, no sentido de que as obras de André Luiz precisam muito tempo de estudo e às vezes foge da nossa compreensão algum ponto. Então, dessa maneira, nós nos preparamos para dar o melhor. Vamos começar o primeiro capítulo, que é Ouvindo Elucidações. No vasto salão do educandário que nos reunia, o ministro Fracos, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, convidava-nos a preciosas meditações. Congregamo-nos ali somente algumas dezenas de companheiros, de modo a registrar-lhe as instruções edificantes, e, sem dúvida, a pregação revestia-se de profundo interesse. Podíamos perguntar à vontade dentro do assunto e guardar todas as informações compatíveis com o novo trabalho que nos cumpria desempenhar. Até então, ouvira comentários alusivos a colônias purgatoriais, perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório a que se destinam, arrebanhando milhares de criaturas arraigadas no mal. Entretanto, agora, o instrutor Gúbio, que se mantinha silencioso em nossa companhia, concedera-nos permissão de acompanhá-lo a enorme centro dessa espécie. Então, nós já vimos a preleção do ministro Flacos, um ministro de nosso lar. Nós percebemos que o instrutor do livro será Gúbio, e é interessante que Gúbio é um pseudônimo, é uma região na Itália, no norte de Assis, onde nasceu Francisco de Assis. E aqui é um livro consagrado a falar um pouquinho sobre uma cidade numa zona purgatorial, numa zona trevosa. Aqui ele já dá a pista que é uma cidade organizada, em que congregam espíritos arraigados no mal, mas também veremos no decorrer do livro muitos espíritos abnegados que trabalham no anonimato
procurando levar paz a estas comunidades sofredoras. O primeiro livro de André Luiz nos fala a respeito de uma cidade organizada no sentido da instrução e espiritualização. Aqui nós vamos ver uma cidade tão organizada quanto o nosso lar, também com departamentos reencarnatórios, também com preparações para missões, porque às vezes nós imaginamos que compromisso de uma cidade espiritual é apenas espírito evoluído que tem. Existem muitos missionários das trevas, que vêm no meio de uma religião, que vêm no meio político, que vêm no meio da ciência, desenvolver novas drogas, que vêm confundir os fiéis através de determinadas linhas cristãs, que vêm na política atrasar a evolução de um país. Então esse livro vai nos descortinar uma cidade perfeitamente organizada, que tinha um dirigente que estava no poder há 700 anos, até ele conseguir essa libertação frente à sua própria consciência. Uma coisa que me chamou a atenção é quando André Luiz descreve que após a pregação todos podiam fazer perguntas, mas que as perguntas não fugissem do tema que foi comentado. Isso aqui é um grande ensinamento para todos nós, trazendo esse ensinamento para a nossa casa espírita. Porque nós precisamos aprender a condicionar os nossos estudos, como, por exemplo, estudo sistematizado. Então nós aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e no Núcleo Chico Xavier, nós temos os grupos de estudo, que são os trabalhadores da casa, aonde nós estudamos todas as obras, o Pentateuco Espírita na sequência. Capítulo por capítulo, página por página, pergunta por pergunta, questão por questão. Então nós percebemos que no final do estudo de cada dia, nós abrimos 15 minutos para que as pessoas pudessem fazer perguntas pertinentes ao que foi estudado. Por quê? Porque quando nós não temos esse estudo sistematizado, começa o estudo falando da alma e termina o estudo falando de divórcio, falando de separação, falando de coisas que não tem nada a ver com aquele tema que está sendo elencado naquele momento. Então isso me chamou muito a atenção por causa disso. Aí os companheiros saem da casa sem entender nada sobre aquele tema que foi estudado. Por quê? Desviou-se tanto do caminho que o tema que era para ser discutido não foi. Então nós precisamos retomar essa importância do estudo sistematizado. Continua André Luiz. Interessados na palavra fluente e primorosa do orador, seguíamos o curso das elucidações com justificável expectação de aluno que não deseja perder um tio do ensinamento, observando que a serenidade e a atenção transpareciam no rosto de todos os aprendizes, considerando-se que todos, no recinto, éramos candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes, atormentados nas sombras. Senhoreando-nos o espírito, o ministro prosseguia satisfeito. Os superiores que se dispunham a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas, sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia
para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. Então nós já estamos vendo a preleção, quase que o capítulo todo será envolto desta preleção do ministro, em que ele está realçando a importância do trabalho dos espíritos bons no amparo daqueles espíritos que ainda não conheceram a luz. Ele fala de modo fluente e de modo humilde, não como se o bem fosse maior do que o mal, e nem de que o bem fosse superior ao mal. Não. Primeiro que se ele fizesse isto, ele estaria perdendo a grande característica dos bons, que é a modéstia e a simplicidade. Quando ele nos fala que a educação parte da periferia para o centro, ele não está falando de uma cidade, ele está falando de uma zona espiritual. Quanto mais distante do centro da Terra vem a informação, mais translúcida ela o é. Então nós vamos vendo que a informação vai vindo. E vemos também grandes cooperadores trabalhando no anonimato nessas regiões de sofrimento, passando-se muitas vezes por pessoas abnegadas, como veremos no transcorrer do livro, pessoas que são dotadas de um amor imenso, imenso, e gradativamente vão procurando levar um pouquinho de luz, um pouquinho de paz, um pouquinho de esperança. E aqui a gente vai ver no livro todo como é que funciona. Muitas pessoas escolheram o caminho da maldade pela revolta, pela desilusão, porque a vida, quando estavam na Terra, não correu do jeito que esperavam. Não são maus porque querem, permitiram que o mal temporariamente se instalassem em seus corações. Há um outro lado também, um outro enfoque, olhando aos olhos da matéria, quando ele diz, sabemos que a educação, então nós sabemos que a educação não é apenas também proveniente daquilo que o pai e a mãe ensinam. Isso, naturalmente, é importante, depois vai para a escola. Então, eu entendo nessa conotação, quando ele diz, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. Quando nós reencarnamos, nós temos o véu do esquecimento. E automaticamente nós temos que ser lembrados de muitas coisas, vamos ter novos conhecimentos. Então o conhecimento vem da periferia, vem de fora para dentro de nós. Ele diz que esse é o primeiro ponto e é um ponto importante. Mas depois ele coloca uma coisa muito interessante no processo da educação. Contudo, a renovação, que é todo esse material que nós vamos adquirindo, traduzindo aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso. Ou seja, é quando nós então começamos do centro a irradiar para a periferia, para o nosso lado, tudo aquilo que nós temos no campo do sentimento. Colocando aquela educação que nós tivemos, que não é a educação da criação dos pais, a educação da escola, nós estamos falando de uma educação espiritual. É por isso que quando nós falamos da mediunidade, nós vamos desenvolver a mediunidade, educar a mediunidade. Então isso é um ponto que me chamou também bastante atenção. Dando continuidade, o espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda, no transformismo incessante da Terra. Mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. A rigor, portanto, não temos círculos infernais, de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram
indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio, reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão, desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras, necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido em todos os setores do conhecimento terrestre. Reclamamos, na atualidade, quem ajude o pensamento do homem na direção do alto, empreender o tentame, incentivando-se tão somente os valores culturais, seria consagrar a tecnocracia que procura a simples mecanização da vida, destruindo-lhe as sementes gloriosas de improvisação, de infinito e de eternidade. Então nós percebemos, neste momento, que o tempo de permanência no mal, ele é muito pessoal. Tem pessoas que duram muito tempo, tem pessoas que acolhem, mudam a faixa vibratória num tempo menor e conseguem ver a vida ou ver a sua estada no mundo espiritual com outros olhos. Então aqui ele está nos orientando que existem muitos caminhos para o despertar de um espírito. Quando nós estamos na Terra, nós imaginamos que só a religião ou somente determinada situação. Por isso que Allan Kardec colocou como tema de um dos capítulos do Evangelho, fora da caridade não há salvação, ensinando-nos que não é a religião quem salva, não são as palavras bonitas dos oradores quem salvará as pessoas, ou os livros recebidos pelos médiuns. É o trabalho no bem, é o trabalho no caminho da bondade. E aqui ele nos fala que o exemplo pode despertar também o coração. Ele nos fala da importância da mente, que ainda é muito desconhecida por parte de nós, os encarnados. Este livro é de 1949 e nós vemos que até hoje a mente ainda é uma grande desconhecida por parte dos cientistas, por parte dos médicos e por parte de nós, os leigos, mas que felizmente, no tempo propício, virão as informações complementando a importância de um pensamento reto, de um pensamento sadio. Então são informações muito válidas para eles que estavam no mundo espiritual, como para nós que estamos encarnados e estamos lendo, tendo a oportunidade de compreender que o mundo ainda é formado por pessoas que vibram em todos os matizes. Tem pessoas que vibram bem, que torcem pelo bem dos outros, como existem pessoas também que vibram pelo fracasso, torcem e, se puderem fazer algo para prejudicar o próximo, fazerão. É o momento evolutivo da pessoa. O planeta Terra, de provas e expiações, ainda comporta este tipo de entidades encarnadas e desencarnadas. Vamos dar continuidade. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo.
passam pela multidão, sacudindo-a ou arregimentando-a. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana, por si só, não atende às exigências do ser imperecível. Péricles, o estadista que legou seu nome a um século, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Entretanto, não lhes atenua a belicosidade e os pruridos de hegemonia, sucumbindo ao assédio de aflitivo desgosto. Alexandre, o Conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que os seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o saque e a morte. Augusto, o Divino, unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando avançado programa político em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma o desvario pela dominação a qualquer preço. Constantino, o Grande, advogado dos cristãos indefesos, oferece novo padrão de vida ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a terra, mas não se furta, ele próprio, às garras da tirania, pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano, devotando-se, abnegado, ao combate silencioso contra a selva microbiana. Todavia, não pode evitar que seus contemporâneos se destruam reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Então aqui nós vimos vários nomes sendo citados e o único que perdeu gravemente pelas garras da tirania foi Napoleão. A maioria dos outros foi incompreendido, seja pela sua geração ou pelo futuro, como Péricles, que passou por um aflitivo desgosto, preparou toda aquela Grécia para receber o berço da intelectualidade até então, mas usaram toda aquela intelectualidade para o pensamento vaidoso, o pensamento de soberba, o pensamento ateniense de que o conhecimento deles já dava uma posição superior aos demais. Ele nos fala também de Alexandre, falando dos seus generais sanguinolentos, brutos, maldosos. Nos fala de Augusto, que preparou todo o Império Romano, até mesmo preparando o advento de Jesus, mas que os seus continuadores, não conseguindo captar o seu sentido de estadista, têm um César mais atroz do que o outro, como Nero, como Calígula. Então nós vemos a dificuldade que Roma passou durante muitos séculos. Nós vimos Constantino, que foi quem oficializou no Império Romano o cristianismo como a religião oficial, e isso foi um desastre. Ele visava defender os cristãos que eram espancados, judiados, que eram amaldiçoados, que eram rejeitados. Só que quando ele coloca o cristianismo
como a religião oficial do Império Romano, faz com que o orgulho dos chefes religiosos que estavam à frente da igreja tomasse aquilo como se fosse o dono do mundo, levando aos desvios que temos hoje. Já falamos de Napoleão e o cientista Pasteur da França, e esse cientista deixou um grande contributo para nós, só que os seus continuadores, utilizando isso de modo equivocado, aqui nós poderíamos usar também o nome de Santos Dumont, por exemplo, que trouxe para nós a aviação, e de repente ele viu a sua própria criação sendo utilizada na Guerra Mundial, levando bombas em que mataram muitas pessoas e ele não lidando bem com aquilo, porque era uma coisa que era para ser boa para as pessoas, ele se suicida. Então, nós vivemos ainda num mundo de incompreensão. Nós vivemos ainda num mundo que as pessoas não reconhecem um ato de generosidade, não reconhecem o trabalho hercúleo dos grandes homens e das grandes mulheres. E aqui, Flacos, ele nos dá uma pequena e resumida história de alguns poucos personagens, dentre muitos que passaram e deixaram o seu contributo. Interessante também, eu acho que a ideia de Fracos é dar para aquelas pessoas que estavam ali, que iam ter uma nova tarefa aqui na crosta, diante do auxílio aos encarnados e aos desencarnados, mas nós percebemos aqui uma coisa muito interessante, quando ele diz que não adianta só termos a ideia do bem. Esses homens tiveram até, no primeiro momento, grandes ideias voltadas para o povo, mas é preciso viver o bem. E viver o bem significa acompanhar tudo isso, acompanhar todo esse processo. Vamos falar de uma casa espírita, uma coisa simples. Às vezes o dirigente, ele tem boa vontade, mas ele não consegue colocar a sua boa vontade no exercício do seu cotidiano, nas tarefas que o centro produz, e daqui a pouco cada um começa a fazer a sua maneira, e aquilo que era para ser algo organizado, para com a espiritualidade, acaba se tornando algo defeituoso, com problema, sem muito auxílio do mundo espiritual. Porque vamos relembrar que quando Chico Xavier está diante de Emmanuel, Emmanuel coloca a ele 3 qualificações que ele teria que ter para ser um bom cristão, um bom médium, um bom espírita, que é disciplina, disciplina e disciplina. Então não basta apenas ter a ideia do bem, é preciso viver o bem. É um dos que foi lido, um dos mais recentes, que é Napoleão. Nós sabemos que Napoleão tinha uma proposta lindíssima e de repente se tornou um dos grandes tiranos da Europa. Ou seja, ele foi envolvido por aquele bichinho que nós chamamos do orgulho, do egoísmo, que é o que geralmente acontece com todos nós quando temos uma posição na mão. É interessante, André, que o Chico sempre dizia isso. Quando você quer conhecer alguém, dê poder a esse alguém. E aí você vai conhecer a pessoa, e é verdade. Vamos continuar a leitura. Sobre os mananciais da cultura, nos vales da terra, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu através dos montes do amor e da renúncia. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Em companhia dele, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Não longe de nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturam-se milhões de seres, conclamando comiseração. Porque não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que não semear esperança entre corações
que abdicaram da fé em si mesmos? À frente, pois, de imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento, faz-se inadiável o auxílio restaurador. Então nós estamos percebendo o curso natural que ele está dando. Ele fala de Jesus, que Jesus ele apenas não brilhou pelo ensino sublimado, mas também demonstrou na prática. Jesus é o maior exemplo do que é o amor, a caridade, a bondade, o perdão, o sacrifício em torno do seu semelhante. Ele nos fala também que temos a oportunidade de influenciar essas pessoas que ainda carregam tanta revolta, tanto ódio, tanto male, não com uma palavra, porque às vezes nós imaginamos que vamos mudar as pessoas pelas palavras. Não, mas pelo exemplo, é pelo entendimento no tempo da pessoa. O Chico dizia que no planeta Terra nós temos que ser bom, não bonzinho. Nós temos que ser justo. Nós temos que ser uma pessoa que pegue o Evangelho e siga, mas sem esquecermos que vivemos num mundo ainda de sentimentos primitivos. Ainda vivemos num mundo que a lei humana é fundamental para regular a relação de um homem para com o outro. E aqui nós estamos vendo Flaccus mostrar para nós que isto tudo é imperioso. No livro No Mundo Maior, Cipriana, agora estamos entendendo por que ela barrou André Luiz de entrar nas cavernas mais profundas. E agora ele está fazendo um curso, um treinamento para poder visitar essas zonas abismais. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição dos anjos. Comparada à grandeza, inabordável para nós, de milhões de sóis que obedecem a leis soberanas e divinas em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas e substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia, e nós outros, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos, por enquanto, de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Entretanto, guindados às singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. Aqui, André, nós vemos Flaccus nos fazer um convite muito sério para as nossas reflexões. E aqui ele coloca um ponto, André, que nós temos muita experiência com referência a isso. Nós percebemos, por exemplo, quem trabalha numa área assistencial, quando a comida acaba, aqueles que chegam desesperados pela comida, moradores de rua, que às vezes já estão famintos há 1, 2 dias, eles não conseguem controlar os seus impulsos. Eles gritam, eles ofendem. Então nós percebemos que nós ainda somos essas criaturas e ele nos compara a um ser infinitamente pequeno. Ele nos compara a uma condição microbiana, micróbios, de tão pequeno que nós somos. E o mais interessante, o micróbio você não vê aos olhos nus. Você tem que ver através de equipamentos. Tem tipos de micróbios que somente com equipamentos altamente modernos é que você consegue enxergar. Então nós percebemos que ele tenta colocar nós no nosso devido lugar. Ele diz que nós queremos ser seres angelicais.
Então, olha a comparação entre um ser angelical e um ser microbiano. Ele nos coloca no devido lugar. Um dia, nós vamos ser um ser angelical, mas por enquanto, nós somos uns seres microbianos. Por que Fracos está falando isso? Você vai entender isso no discorrer da obra, porque eles vão entrar em lugares tão tristes, de tanto sofrimento, de tanta dor, que é quando nós vamos entender. E essas pessoas estão lá porque Deus se diverte com isso? Não, porque eles foram aprisionados pelas suas próprias mentes, pela sua própria consciência, pelos seus próprios atos. Dando continuidade, enquanto o homem, nosso irmão, desintegra assombrado as formações atômicas, nós outros, distanciados do corpo denso, estudamos essa mesma energia através de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Caminheiros, porém, que somos do progresso infinito, principiamos apenas ele e nós a sondar a força mental que nos condiciona as manifestações nos mais variados planos da natureza, encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos, expressando-nos coletivamente. Sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40.000 anos. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro, a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. É de Flacos a frase de que estamos lutando com a razão há 40.000 anos, e é de Flacos também essa introdução mostrando para todos nós que, de um lado, nós desenvolvemos muito a inteligência, a medicina, a ciência. Agora, atualmente, naquela época não tinha, a tecnologia, como, por exemplo, hoje nós estamos apresentando este programa e o mundo todo está vendo através do YouTube. Então nós vemos que a vida intelectual avançou imensamente. As pessoas que estiverem me ouvindo, me assistindo, um pouco mais velhas do que eu, já vai conseguir fazer um panorama do que nós tínhamos há 30, 40, 50, 80 anos atrás e do que temos hoje. Só que ele ressalta que do ponto de vista moral e espiritual, nós ainda não demos um salto extraordinário. Se for preciso, ainda pegamos numa arma e atiramos contra a vida de uma pessoa. Vemos ainda a criminalidade aumentando, vemos os vícios, vemos as deturpações do certo, do errado, vemos ainda a própria maneira que interpretamos Deus, a própria maneira que interpretamos Jesus. Então, ele nos realça que, de um lado, nós tivemos um avanço primoroso, mas ainda não temos o senso de irmandade, ainda não temos o senso de coletividade, ainda não temos o senso de respeito para o próximo. É do meu jeito, é no meu tempo, e eu vou pensando sempre em mim. E enquanto eu pensar em mim primeiro, naturalmente o coletivo ficará prejudicado. É interessante, André, ele coloca essa condição, o homem de Neandertal. É interessante, quando a gente vai procurar quem foi esse homem, eles foram os primeiros habitantes do planeta Terra, há 400.000 anos. Eram muito assemelhados aos animais. E há uma coisa interessante, é quando ele diz a golpes de sílex. O que é sílex? É umas pedras
que tinha naquela época, onde eles quebravam essa pedra, ela formava pontas e faziam-se tipo armas brancas. É como se fosse, por exemplo, uma faca. Então, o homem daquela época usava como instrumento para matar, para se defender. Depois ele diz que dessa época, nos mundos atuais, veja, 1948 foi escrito esse livro, porque o prefácio é de fevereiro de 1949. Ele diz: hoje nós matamos ao próprio irmão a tiros de fuzil. Naquela época era fuzil. Se André Luiz fosse escrever essa obra hoje, e se o nosso irmão Fracos fosse dar um exemplo hoje, ele dizia as bombas atômicas. Veja como o tempo vai permitindo com que a evolução ela parta para o campo do bem, mas também as mentes engendrosas para o mal vão sempre criando esses aspectos para matar as pessoas, para destruir as pessoas. É muito interessante essa colocação que André Luiz está escutando. Dando continuidade, os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência, qual se fora anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliar-la-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Cada espécie de seres, do cristal até o homem, do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo, e o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol que abraça os sábios e os vermes. Nós percebemos que a evolução ela se dá em todos os reinos e todos nós viemos para a felicidade. Só que a felicidade ela é interpretada de muitas formas. Para um mundo materialista como o nosso, a felicidade tem sempre o enfoque no que eu posso conquistar materialmente falando. Para o espiritualista, a felicidade já está em ter uma vida material que lhe dê a oportunidade, sim, manter uma família, de manter as suas necessidades, mas quando vê, por exemplo, uma pessoa do seu lado também conseguindo ser auxiliada pelo mínimo que ele possa fazer por aquela pessoa. Quando ele nos fala que a evolução da do cristal ao homem, do homem ao bem-aventurado, aqui ele utiliza a terminologia anjo, nós começamos a ver que todos nós estamos no mesmo caminho. Alguns se esforçando mais, se dedicando mais, já estão mais adiantados, outros não. Outros estão ainda no início da desenvoltura do certo, no início da desenvoltura do errado, no início da desenvoltura do que é os sentimentos, do que são os desejos, do que são as apreciações da matéria e do espírito. Nesse grande educandário que nós estamos matriculados, existem espíritos de toda a ordem do nosso lado. Por isso que não é fácil conviver aqui. O certo para mim nem sempre é o certo para o amigo, para a amiga que me ouve do outro lado da telinha. O certo ainda não é homogêneo. O certo ainda não é para todos. O bonito ainda não é para todos. Quando adentrarmos no mundo de regeneração, protótipo do mundo narrado no livro Nosso Lar, nós conseguiremos visualizar o bem com mais naturalidade. E tudo que ele está dizendo aqui
nós já vemos o grande cientista Darwin, que fala que nós passamos pelos 4 reinos dentro de um processo evolutivo: o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. No Livro dos Espíritos, ele está classificado em 2 grupos: orgânico e inorgânico. Inorgânico é a primeira classe, que é o mineral. Os orgânicos é o vegetal, o animal e o hominal. Leon Denis descreve dentro de uma frase algo maravilhoso, que o homem nasce no mineral, o homem agita-se no vegetal, o homem anima-se no animal e o homem vive no hominal. No livro Consolador, Emmanuel completa essa frase dizendo que depois ele sublima no angelical. É quando nós alcançamos a fase maior do planeta Terra, que é o estágio angelical, é o estágio da nossa evolução, onde o nosso coração vai pulsar tão somente o bem. Vamos dar continuidade aqui. Todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. O domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra de aprimoramento. Os homens se socorrem de uns e outros para crescerem mentalmente e prosseguir adiante. Atritam os reinos da vida, conhecidos na terra, entre si. Torturam-se e entredevoram-se através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a divina luz. Nesse ponto, o esclarecido ministro fez longa pausa, fitou-nos, bondoso, e continuou: mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual, vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo, seres humanos situados noutra faixa vibratória, apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas, é o poder do Espírito Eterno a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons. Na estrada infinita da vida, demora-se a inteligência corporificada do círculo humano em transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria noutros estados, e nesses outros estados, a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando dominá-la e
absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que o homem comum não é dado calcular. Nesse primeiro programa do primeiro capítulo, nós já estamos vendo o ministro com uma fala muito realista, mostrando-nos a evolução, falando do protoplasma, falando dos nêutrons, dos elétrons, falando dos átomos, falando da vida microbiana, falando da sua evolução natural, falando da evolução do espírito vindo do cristal, falando que os reinos estão interligados, que o vegetal depende do mineral, o animal depende do vegetal e o homem depende desses outros reinos. Então nós começamos a ver e veremos no programa seguinte a continuidade da preleção do ministro Flaccus, como é diferente da nossa oratória nas religiões, como é diferente de ouvir um cientista, como é diferente ouvir um orador, como é diferente ouvir tudo que nós estamos habituados. As obras de André Luiz nos descortinam uma outra realidade. Por isso que a TV Caminho da Luz tem o compromisso de estudar Allan Kardec e Chico Xavier, sob a égide dos ensinamentos de Jesus. Porque aqui nós temos um manancial tão profundo, às vezes nós, os espíritas, estamos sedentos de novidade, sedentos de atualidade, sendo que nós ainda não entendemos nem o que esses pioneiros nos deixou. O Livro dos Espíritos, a obra de Allan Kardec, as revistas espíritas, ainda são grandes desconhecidas de nossa parte. A literatura de Chico Xavier, por exemplo, a obra de André Luiz, cada vez que eu leio, cada vez que o nosso querido Sérgio lê, novas coisas surgem na nossa mente, novas interpretações nós passamos a dar a determinados assuntos. Então nós precisamos estudar Chico Xavier nos centros espíritas, precisamos estudar André Luiz nas casas espíritas, porque aqui tem um conhecimento inimaginável, fiel à obra de Allan Kardec. É interessante, eu fico aqui imaginando uma obra dessa grandeza que hoje nós temos condições de ler, refletir. É verdade que tem coisas ainda que fogem um pouco do nosso conhecimento, mas fato é que eu fico imaginando quando Chico, em fevereiro de 1949, através do prefácio de Emmanuel, mandou esse livro para a Federação Espírita Brasileira. Naquela época, vamos lembrar que nós tínhamos o estudo, principalmente no nosso Brasil, o estudo que era reconhecido é até o 4º ano primário. Esse era o básico. Se você tivesse até o 4º ano primário, naquela época muitas professoras praticamente saíram do 4º ano primário para ser professores. Para nós termos uma ideia, nós estamos falando de um tempo recuado, onde não tinha quase faculdades. Vamos relembrar que Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes chegou aí. Eurípides Barçanufo não chegou aí na faculdade no Rio de Janeiro para fazer medicina, porque não havia, como tem hoje, essa quantidade enorme de faculdades, né? Depois do primário, nós tivemos o secundário, que era até o 8º ano, hoje já são 9, não é? Então, depois nós temos que é o ensino médio, que são mais 3 anos, e depois a faculdade. Então, nós avançamos muito nesses anos todos. Então, eu fico imaginando, pela cultura que nós tínhamos naquela época, a dificuldade que nós tínhamos de compreender um livro dessa natureza. Porque a gente podia até ler, mas não tinha como entender. Porque é algo que realmente demanda um estudo um pouco maior, uma preparação um pouco maior, porque Flaccus vem trazer para nós, e logicamente, ele está falando para uma plateia, dentre elas está ali sentado o doutor Carlos Chagas, um dos maiores cientistas. Falar da zona microbiana, falar de tudo isso para ele era algo prazeroso, porque
ele era um grande mestre nessa área, porque para estudar na condição de um médico sanitarista, ele tinha que ter um domínio sobre tudo isso, apesar de que naquela época havia muitas privações. Os equipamentos para diagnosticar os micróbios eram muito limitados, eram muito imperfeitos comparado com o que nós temos hoje. A tecnologia era muito pequena. Então nós começamos a perceber que ali, Fracos está dando uma grande aula para todos eles, dizendo que os nossos olhos não podem apenas ver e não podem apenas falar aquilo que nós estamos vendo. Nós temos que perceber que há um conjunto de informações, há um conjunto de entendimento dentro das leis naturais que Deus criou. Isso é muito interessante quando nós abrimos a nossa mente para ver de uma maneira macro, de uma maneira grande, porque nós ainda, diante da nossa inferioridade, olhamos o micro, o pequeno, o que está apenas diante dos nossos olhos. É muito interessante isso, André Luiz. Ao encerrarmos o nosso programa, nós vamos deixando os recados habituais. O primeiro é o nosso WhatsApp. Todas as pessoas que quiserem mandar uma mensagem para mim, para o Sérgio, ou mesmo que quiser fazer parte da nossa lista de transmissão, o número é 19 997 78 2794. Se você puder conhecer as minhas obras ou outros médiuns de outros autores estarão ajudando as atividades que temos em Itapira. Você pode entrar na nossa loja virtual, loja@caminhodaluz.com.br. E o último pedido é em relação ao YouTube mesmo. O seu like é muito importante, o seu comentário no vídeo é muito importante, principalmente a inscrição e o divulgar. Você pode nos ajudar a ser um divulgador do nosso programa. De que forma? Pegando o link, colocando no seu Messenger, colocando no WhatsApp, colocando nas suas redes sociais. Ajude-nos a levar esta mensagem para mais e mais corações. Queridos amigos, nós vamos terminando o programa de hoje, que é o primeiro capítulo, são divididos em 2 programas. Hoje foi o primeiro programa do capítulo 1 do livro Libertação. Nós vamos encerrando pela nossa querida TV A Caminho da Luz o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.